Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as condições que favorecem a aprendizagem, segundo Gagnier. E segundo ele e seus dois coautores, nessa obra, Princípios do Design Instrucional, existiria uma série de eventos, e eles determinam 9 eventos, que eles estão associados e vão promover condições para que o aprendizado ele ocorra. Então, começando pelo primeiro, é ganhar a atenção dos estudantes. Então, os estudantes precisam estar ali com você para que, de fato, eles estejam propensos a aprender alguma coisa. E o ganhar atenção e eles estarem com você, não quer dizer o estar fisicamente na sala de aula, que às vezes o aluno está ali, mas está com a cabeça em outro local, ou estar conectado comigo numa videoconferência, mas só está conectado e também não está ali participando ativamente ou prestando atenção no que o professor está dizendo. E para que a gente motive esse aluno, para que ele de fato esteja presente, atento à aula, presente, mas de mente, não necessariamente de corpo, é importante que o professor ele pense em atividades perguntas que sejam provocadoras, algo que seja novidade, ainda incerto, que não tem uma resposta, algo surpreendente relacionado à matéria. Então, coisas que aguçem a curiosidade ali do estudante para sua matéria, que os estudantes criem perguntas para que os outros estudantes respondam, que não fique só no professor perguntando, os estudantes respondendo, e atividades quebra-gelo também. Então, no início de uma aula, eu posso perguntar, vamos adivinhar o que cada um comeu no café da manhã. E com isso, através de um aplicativo de quiz, alguma coisa mais interativa, então algo que não tem nada a ver com a aula, ainda mais quando é uma turma que você está conhecendo, você ainda não conhece muito o perfil daquela turma, então atividades nesse sentido que não tem nada a ver com a matéria, elas podem ajudar o aluno a se interessar ali por aquele momento e então participar depois no momento que tem um conteúdo, que ele tem que, propriamente dito, estudar o conteúdo, que ele esteja ali presente e participe. O número 2 seria informar os objetivos de aprendizagem, o que se espera do estudante. Então, é importante que o aluno saiba o que se espera dele. É importante que o professor ele tenha consciência disso também, planeje suas atividades pensando nesses objetivos de aprendizagem, e aí com isso a gente se baseia na taxonomia de Bloom, porque também a avaliação do estudante vai depender do que eu quero alcançar com esses meus objetivos. Então, eu quero que o aluno lembre ou compreenda determinado conteúdo, eu quero que ele analise uma situação, que ele crie alguma coisa. Então, eu tenho que ter isso em claro na minha mente, porque o planejamento da minha aula vai depender do que eu quero que ele alcance e a minha avaliação também. E quando o aluno sabe o que se espera dele, ele também tem uma facilidade maior para entender quais são as entregas que ele tem que fazer para o professor. O número 3 seria investigar o que eles já sabem, e aí a gente fala de diagnosticar conceitos passados. Eles têm experiências de vida e de estudo prévios, que podem estar ou não relacionados à sua matéria, à sua disciplina. Então, é importante investigar isso para saber da onde eu parto. Então, perguntar sobre as experiências prévias dos alunos, perguntar sobre o entendimento de conceitos prévios que eles já viram em outras matérias, outras disciplinas, que vão ajudar na minha. Relacionar o conteúdo prévio de disciplinas anteriores com a disciplina em curso e incorporar conceitos prévios nas atividades da minha disciplina. Então, tentar mostrar que, apesar a grande maioria dos currículos, eles estão organizados em caixinhas de disciplinas, mas o professor tentar fazer esse trabalho de mostrar que a minha disciplina ela não está solta no espaço. Ela tem uma relação com outros conhecimentos que já passaram e outros que aquele estudante ainda vai ver ao longo do curso. O número 4 é apresentar o conteúdo. Então, tem 1, 2, 3, agora que eu cheguei no conteúdo. Em geral, a apresentação do conteúdo ela acaba se baseando em professor falando slides, mas vai para além disso. Então, eu tenho que organizar e agrupar conteúdos em lições, em aulas. É importante que eu use diferentes mídias, não só apresentação de slides. A apresentação de slides eu posso usar. Aqui nesse vídeo eu estou usando
uma sequência de slides, mas é com determinado propósito, que é fazer um vídeo curto sobre um determinado conteúdo, mas eu não posso pegar uma aula inteira de 1, 2, 3, 4 horas, com slides cheios de conteúdo e o professor só falando o conteúdo lendo para os alunos. Dependendo do nível de ensino e falando do superior, os alunos já sabem ler. Então não faz sentido eu gravar um vídeo gigante só lendo slides para o meu aluno. Apresentar esse conteúdo em diferentes formatos. Então, cada um aprende melhor de uma determinada forma. Tem autores que falam isso, então tem alunos que são mais auditivos, outros mais visuais. Então, se eu apresento um conteúdo em texto, em um vídeo, ou em um áudio, um podcast, enfim, pensar que eu tenho que apresentar de diferentes formas para permitir que todos os alunos consigam, de fato, capturar o que eu estou tentando passar para eles. Usar metodologias ativas de ensino, então pensar em estratégias para que eu consiga alcançar os meus objetivos de aprendizagem que não fiquem só centrados no professor. Então, na metodologia ativa, a gente vai pensar em atividades onde os alunos, eles são o protagonista, ou seja, eles vão ter que pensar, vão ter que criar, raciocinar, trabalhar em equipe ou não, dependendo do método utilizado, mas eles que estão ativamente trabalhando para construir aquele conhecimento e o professor ali, claro, facilitando esse processo, mediando esse processo, mas desloca esse foco do professor para o aluno, mas na verdade na relação professor com o aluno, não o aluno sozinho também. E pensando no ensino presencial, que eu tenha um espaço no ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, onde o estudante ele possa ter acesso aos conteúdos da minha disciplina, da minha matéria, fora do ambiente físico da sala de aula. O número 5 é guiar o processo de aprendizado, ajude os alunos a aprender a aprender. Então, muitas vezes o docente ele faz alguma coisa, dá uma atividade que os estudantes têm que trazer alguma coisa em resposta. E acho que só porque ele deu uma orientação, assim como a aula, né? Acho que só porque falou, ou uma atividade, ou uma prova, só porque deu orientação, escreveu aquele enunciado, o aluno vai entender. E às vezes vem, por exemplo, mas estava escrito, o aluno não sabe nem interpretar enunciado. Mas será que a gente não pode ajudar o aluno a entender aquele enunciado, a entender o que a gente está querendo dele? Então, acho que quanto mais a gente deixa as coisas claras para o aluno, maior vai ser o retorno que a gente vai ter. Então, algumas estratégias fornecer instruções bem claras, principalmente no ensino remoto, em salas de aula virtual, quando a gente não está falando diretamente com o aluno, se comunica mais por texto escrito, as instruções têm que estar muito claras. Usar diferentes estratégias de aprendizagem, com foco, né, nos métodos ativos, como eu já estava falando. Fornecer exemplos do que fazer ou não. Então, eu posso passar uma atividade e aí eu posso fazer uma primeira resposta só para eles verem um exemplo de como é para responder e explicar como não fazer, que isso também direciona melhor o estudante do que é esperado dele naquela atividade ou naquela avaliação. E fornecer casos do mundo real, imagens ilustrativas, fazer analogias, usar metáforas. Então, tentar tornar aquele conteúdo mais palpável, facilitar que o aluno compreenda aquele conteúdo que eu estou tentando trabalhar com ele. O número 6 é praticar. Então, ele foi exposto ao conteúdo, e aí eu tenho que reforçar esse conteúdo que foi passado. Então, reforçar essas novas habilidades e conhecimentos que ele está adquirindo. Então, eu posso utilizar quiz, utilizar testes, tarefas, atividades, enfim, com foco em não ser decoreba, de só estar aferindo ali se ele está lembrando daquele conteúdo. Então, tem que fazer um esforço para melhorar como a gente faz as nossas avaliações. Questões e com isso, consequentemente, né, as questões elas vão ter uma maior demanda cognitiva, não vai ser só o lembrar o que está decorado. Atividades práticas, em geral, os alunos gostam mais de atividades práticas do que ficar ali passivamente ouvindo. Atividades colaborativas, interativas, e como, de uma forma geral, o nosso ensino, ele não ensina o aluno a fazer isso. Quando a gente chega no ensino superior e coloca os estudantes numa condição de colaboração, trabalho em equipe,
interação, eles se sentem bastante desconfortáveis, alguns ficam bem ansiosos, não conseguem. Então, é algo que é importante fazer, mas o professor tem que ter muito cuidado ao planejar essa atividade. E a avaliação formativa, está sempre trabalhando pequenos pedaços do conteúdo e aferindo se os alunos estão conseguindo entender. Se não está conseguindo entender, vamos voltar um pouco, trabalhar aquilo novamente, até que todos consigam caminhar juntos. Número 7, fornecer feedback para o aluno, onde o aluno está nesse momento, para onde ele deve ir. Então, tem diferentes formas de prover o feedback. O feedback ele tem que ser dado no momento certo. Não adianta eu aplicar alguma coisa hoje e daqui a 3 semanas eu corrigir e falar para o aluno que ele errou, porque ele não lembra mais nem o que ele fez. E aí esse feedback ele vai permitir identificar gaps de conhecimento para o professor, tanto para o aluno, e o aluno vai compreender, né, onde ele está e em que ele precisa melhorar. Então, esse feedback, ele ajusta a caminhada. Eu não vou ficar esperando que o aluno faça ao longo do semestre. Eu aplico 2 provas, e aí na primeira prova ele foi meio mal, aí eu não faço mais nada, aí lá na segunda prova ele foi mal de novo, reprova, começa tudo do início. Então, eu faço várias pequenas atividades, também que não demandem, não sobrecarreguem esse aluno. Ao longo do caminho, eu vou vendo se ele está entendendo ou não, vou dizendo, olha, você poderia ter feito assim, por que você não estuda mais um pouco determinada coisa? E aí eu vou direcionando esse aluno para que no final ele de fato consiga chegar ao final sabendo o conteúdo e não tendo que depender só de 2 avaliações, e aí você falhou nas 2, repete a disciplina inteira. E no número 8, a gente tem avaliar a performance, que aí é a avaliação. Então, eu tinha o meu objetivo de aprendizagem, eu exponho um conteúdo para que eu alcance aquilo, avalio, no final das contas, se ele de fato alcançou esse objetivo que eu planejei. E aí eu posso fazer pré e pós-teste, então eu meço no início o que eles estão sabendo, meço de novo lá no final, depois de algo que eu planejei, e vejo se o conhecimento aumentou, se eles estão entendendo. Avaliações formativas, que eu já comentei, curtas, focando em não sobrecarregar esse aluno, pensando que ele não faz só a minha disciplina. Variar as formas de avaliação, então não vou focar só em dar quiz o semestre inteiro, ou fazer questão discursiva o semestre inteiro, enfim, que eu varie, eu faço um quiz, eu jogo um problema para discussão, posso fazer um debate, que eu vario essas formas de avaliar e usar rubricas claras e objetivas. Então, as rubricas são os critérios de correção daquela minha atividade, da minha avaliação. Então, isso também ajuda muito a nortear o que o aluno deve fazer. Faço determinada atividade. Eu falo para ele antes dele fazer a atividade, olha, ela vai ser corrigida dessa forma. Isso é o que eu espero de você nessa atividade. Isso vai ser pontuado de determinada forma. E aí, com isso, o aluno sabe o que fazer. E, por outro lado, a correção do professor deixa de ser subjetiva. E, por último, melhorar a retenção e a transferência. O que eu faço em sala de aula tem que estar conectado com o mundo real. Muitas vezes os estudantes, eles falam, professor, mas para que eu vou aprender isso? E aí o professor fala, mais para frente no curso você vai ver a importância. Isso é uma resposta que não motiva o aluno a continuar estudando, né? Daqui a 2 anos eu vou descobrir para que serve, para que eu estou aprendendo sobre essa informação. Então, quanto mais contextualizado o ensino naquele momento, trazendo essa proximidade para a realidade, sentido vai fazer para esse aluno. E aí isso pode ajudar na motivação dele a poder estudar e se aprofundar no conteúdo da sua matéria. Então, é preciso conectar o conhecimento da disciplina com conhecimentos prévios e futuros, conforme já foi comentado no outro item. Repetir questões e testes anteriores no teste atual. Às vezes o professor acha que... eu já tive situações onde eu fiz uma verificação final da disciplina, que eu repeti uma avaliação inteira, que eu já tinha passado, e o aluno errou grande parte. Então, não é porque ele já passou por uma atividade com determinadas questões
se eu repetir aquelas questões, o aluno vai acertar, né? E meu objetivo é que ele aprenda. Então, se ele errou, vamos dar de novo, vamos ver se agora ele consegue acertar. Então, se eu puder fazer avaliações que eu estou repetindo um pouco de algo que eu já dei, é interessante também. Permitir que os estudantes convertam informação em diferentes formatos. Então, eu posso tentar, o estudante agora produz um texto, responde uma pergunta, aí depois eu faço uma discussão onde aquele assunto retoma, ou faço um mapa mental, ele vai ter que representar aquele conteúdo de uma outra forma. Então, com isso, além do aluno tentar se expressar de diferentes maneiras, né? Porque como eu sei que o aluno aprendeu, se eu consigo explicar para alguém aquilo de uma forma clara, então é um grande indicativo de que de fato o aluno está entendendo. E também quando eu vario as formas de avaliar e as formas de expressar aquele conhecimento, eu também estou favorecendo a diversidade entre os alunos. Tem alunos que preferem falar, tem alunos que vão se dar bem numa apresentação oral, tem alunos que não gostam de se expor numa apresentação oral, mas podem escrever muito bem, ou se expressar por uma imagem muito bem. Então, é algo que o professor precisa ter em mente. E as atividades que eu estou passando e os objetivos de aprendizagem, eles devem estar alinhados, conforme eu já comentei. Então, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Aqui eu deixei as referências, que eu vou colocar o link também na descrição do vídeo. E toda essa apresentação ela foi criada no Canva.